Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI e o nosso assunto de hoje é conversão. Ela é um caminho libertador de fato. Como é que você entende a conversão na sua vida hoje? Você percebe-se como uma pessoa que é convertida? O que é essa questão da conversão? Às vezes nós dizemos assim, algumas pessoas que mudam de religião, por exemplo, dizem, agora eu me converti. A conversão, como é que é isso, né? Será que antes a pessoa não era convertida? E assim por diante. Então a gente quer tentar entrar nesse universo aí. Pode ser que a gente não converse tudo aquilo que a gente gostaria, mas a gente vai tentar, viu? E para bater um papo sobre isso, temos aqui o Beto Iesus, que escreveu um livro muito interessante, O Incansável Paulo de Tarso, que nós vamos sortear no finalzinho do nosso programa. E ele está dando eu diria até uma aula aqui para a gente sobre essa questão da conversão, a história de Paulo e tudo mais. Muito bem. Para a gente dar uma iniciada nesse ponto, nesse assunto, é o seguinte. A gente tem falado assim, conversão é um processo lento ou é um processo imediato, abrupto assim na sua vida? Para a gente entender um pouco essa questão, às vezes a gente tem essa ideia de que a conversão, olha, ela vai ser como aquele efeito cinematográfico, não é? As águas vão sair, as nuvens vão baixar e você vai se encontrar no meio de um turbilhão de acontecimentos, eu diria, cinematográficos. Será que é isso, conversão? Acompanhe comigo o VT agora. No capítulo anterior, o general Saulo vai a Damasco para perseguir os cristãos. Medrak. Sim, general Saulo. Esta era a entrada de Damasco. O que o senhor acha que nós devemos fazer? Vamos para a nossa sede aqui em Damasco. E esperamos pelo sinal de Léo. Certo, senhor. Vamos! No caminho, Saulo é derrubado de sua moto por uma luz que o cega, e ele ouve a voz de Jesus Cristo. Saulo, por que me persegues? Quem é você? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E por que insistir em combater quem é mais forte que você, Saulo? Falando, apareça! Senhor, o que queres que eu faça? Quem é que está falando? Levanta-te e entra na cidade, Saulo. Aí sim te será dito o que deves fazer. Eu tô cego. Eu
tô cego! Senhor, o que foi? Senhor! Senhor! Calma, Senhor! Eu tô cego! É, história... Eu estava pensando aqui, antes era a conversão sobre a caída do cavalo, não é? E a gente sempre até tem isso como um ditado hoje, né? Fulano caiu do cavalo, não é? Na Bíblia não fala de cavalo, nem de nenhum outro tipo de transporte. E aqui temos a moto. O que aconteceu é que na Renascença, os pintores, para ilustrar e deixar a comunicação mais fácil, criaram o cavalo. Entendeu? Como ele se craí. Mas é uma grande simbologia, que nem a moto, o cavalo. Então, quer dizer, ele estava andando, vamos considerar que o cavalo ou a moto seriam as ideias que já não serviam mais a ele, né? E aquelas ideias o derrubam. Ele não consegue mais conviver com aquela ideia. Ele precisa de transformação. Como ele fica cego? Porque existiu nada. O que era certeza virou incerteza. Quem coloca a nova certeza? A luz de Cristo. Cristo coloca a luz dentro dele e a partir daí, quando ele vai a Ananias, Ananias impõe a mão para ele, segundo o relato bíblico, caem escamas dos olhos dele e aí ele já estava em oração. Quando ele vai lá, ele já estava em oração. Ananias quase não foi, porque ele era quem que ia enfrentar? Quem queria, né? O feroz algoz. Quem queria Paulo. E uma vez recuperado, ele foi batizado em Damasco para fazer parte da comunidade dos santos. Se você fosse uma pessoa que se convertesse na época, você entraria para a comunidade dos santos. Tá vendo só? Esse é o termo, né? Agora, a conversão em si, o que acontece? Não é uma atitude externa, é uma atitude interna. Então, às vezes você vê na televisão muitas pessoas louvando Jesus, isso e aquilo com uma intensidade histérica. Aí você se pergunta, isso é uma fachada ou isso é interior? Porque eu conheço gente que não abre a boca e leva uma vida muito cristã convertida. Eu acho que o comportamento, de fato, o comportamento externo, ele não traduz necessariamente, não é? Eu acho que é difícil quando a gente tenta colocar algum juízo de valor sobre isso, né? Você disse bem, porque às vezes a pessoa ela tem a sua compreensão de fé, vive isso plenamente, né, no seu trabalho, na sua família, onde quer que você esteja, e ao mesmo tempo não é aquela pessoa que faz um alarde sobre a sua presença ou sobre aquilo que faz. E é interessante isso que você disse, porque assim, a gente conhece pessoas, eu conheci pessoas que depois que elas faleceram, é que foi se descobrir aquilo que a pessoa fazia. E assim, você não tinha ideia de que aquela pessoa, no tamanho que era, fazia um mundo de coisas. E depois a gente começou a entender, puxa vida, por isso essa pessoa levava uma vida assim. Era uma vida completamente convertida a Deus nas atitudes que ela tinha e você não sabia. Então, para dizer assim, olha, o comportamento externo nem sempre, né? A gente não pode também exagerar, mas nem sempre ele traduz um pouco a vida que a pessoa, a fé que a pessoa tem. O que conta, Madre Teresa de Calcutá, ela fala assim, ela é assim, pungente no que ela diz. Diz assim, é importante louvar, é importante a oração, mas por favor, me manda quem ajuda. Olha a situação dela. Você entendeu? Agora, as pessoas de adesão restrita, elas conturbam o ambiente, porque elas vêm, fazem a maior pressão, às vezes por problemas, para subir socialmente com algum objetivo. Pode ser materialmente, pode ser na arte, na música, pode ser nas letras, pode ser mesmo dentro da hierarquia da igreja, e elas falham. Enquanto às vezes aquele pobrezinho humilde, que nem o padre falou, firme, ele vai pegar o tesouro do céu após a morte, porque ele acredita que existe uma redenção. Os holofotes são perigosos, né? Os Até holofotes... pela questão assim, não dizer que não sejam bons, mas assim, podem atrapalhar um pouco. Olha, você que está acompanhando a gente agora, que ligou a TV agora, estamos conversando aqui sobre conversão. E eu queria saber de você se você é uma pessoa convertida a Deus. É uma pergunta até um pouco perspicaz, porque nós temos aqui, estão chegando aqui várias participações de pessoas pelo WhatsApp, como a gente apresentou aqui, mensagens para o Padre Eduardo, daqui a pouco a gente vai encaminhar essas mensagens para ele, mas a gente quer falar sobre conversão, até mesmo que você diga se você conhece pessoas nessa, eu diria, fase de conversão. Não estou dizendo conversão de uma religião para outra,
outra, mas conversão mesmo de vida, com atitudes. Você percebe isso? Você se sente uma pessoa, eu diria, que vive esse processo de conversão diário? E eu tenho, claro, a minha opinião sobre isso. Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre a minha opinião sobre a questão da conversão. Agora, existe um dado na nossa igreja que é o batismo, né? Fala-se muito no batismo como um processo de introdução, de iniciação na vida da igreja, né? Por isso nós temos nossos padrinhos, nossos pais que levam para lá, para esse sacramento. E o batismo também ele tem esse dado de conversão, né? A gente tem essa referência também, batismo como dado de conversão. Por isso eu convido você a ver agora mais um VT. Nós vimos esse primeiro VT sobre Paulo, lá no futuro, né? O Paulo que cai da moto, que passa esse processo de conversão. E agora nós vamos acompanhar um VT do batismo desse homem. O que isso foi essencial na vida de Paulo? Acompanhe comigo. Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que apareceu para você no caminho para cá, me enviou para que você recupere a sua vista. Meu nome é Ananias. Ananias. Para que você recupere a sua vista e que fique cheio do Espírito Santo. Ananias, batize-me. Batize-me, por favor. Pai Santo, Pai, Deus de todo amor, dá a sua bênção, ó Pai, a esse seu filho Paulo. Pai, por favor, usa-me como seu pobre servo. Pelo poder do sangue de Jesus, pela vitória da cruz de Jesus, eu expulso todo o mal. Eu amarro Satanás agora com todos os demônios e eu expulso todas as forças das trevas aqui e agora. Saiam! Em nome de Jesus! Saiam! 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 Deus Salvador, toque-o agora, liberta-o completamente. Eu declaro a vitória de Jesus sobre Saulo, aqui e agora. Que ele seja curado de sua cegueira. Tudo que vejo, enfim, reflete o teu amor. E hoje me
pela sua vitória. Muito obrigado, Jesus. Jesus Cristo, enche-o com o Espírito Santo. Dê para ele uma vida nova, uma vida em abundância. Obrigado, Senhor. Marcas que foram para sempre. Tudo. Posso sentir são chamas que trazem a salvação. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Paulo, Paulo, agora, Paulo, repita comigo. Está tudo bem, está tudo bem. Obrigado, Senhor, pela sua vitória. É a vida de São Paulo, né? A vida de Paulo Apóstolo, que a gente pode até... Quanta coisa se pode buscar como referência, né? A partir daquilo que Paulo foi. Transformação, né? A mudança, né? Completa, né? Total. Né? Transformação, né? Depois da lapidação de Estevão, que era um grande santo, eu considero que Paulo começou a observar o cristianismo. Porque Você acha que a partir desse momento? Eu considero que sim, porque ele fez um serviço de guardar os mantos, porque ele era jovem. Sim. E Estevão tinha dons de santo mesmo, ele curava, ele pregava. Jerusalém ficou escandalizada com o apedrejamento de Estevão. É impossível você ver apedrejar um santo e nada mexer dentro de você. Você acha que Paulo, a partir desse momento, Paulo começou a perceber de outra maneira? Olha, eu acho assim, Estevão era uma pessoa da convivência de Paulo, da comunidade judaica, era uma pessoa que estava ali, todo mundo conhecia. Você vê uma pessoa dessa, ser enfiada num buraco, que eles botavam mais ou menos, o apedrejamento, às vezes não é que nem nos filmes, eles faziam um buraco, mais ou menos com um tanto a mais do que a altura da pessoa, e desciam as pedras em cima dele. Então imagina você dizer assim, poxa, mas que mensagem é essa que faz uma pessoa morrer e ainda clamar aos céus antes de morrer pelo perdão daqueles que o apedrejavam? Será que isso não mexe com as pessoas? Nem que seja no futuro, aquilo começa a conversão. Porque a experiência do bem converte. Nossa, mas que legal isso, você falar essa questão de que esse pode ser o início da conversão de Paulo, ou de novo olhar que ele tinha. Desculpa. Imagina, não, eu ia falar essa questão Toda da experiência do bem converte. Se você sair daqui agora e alguém fizer o bem no trânsito para você, é uma conversão no sentido do bem. Aliás, tem alguns vídeos na internet que mostram isso, né? Uma atitude boa de alguém acaba contaminando a outra pessoa para que ela faça isso. Né? Agora, imagina, então, o Paulo, entendeu? Que ele teve a experiência do bem em Estevão. Né? Porque o resto era a disciplina judaica. Aquilo vai contaminando o cara. Até uma hora que diz assim, puxa, eu não vejo sentido mais nisso. É a hora que ele cai na estrada de Damasco, no sentido de dizer, esgotou isso dentro de mim, eu preciso aqueles valores novo. Não são mais importantes, né? Ou aquilo que eu vivi até agora não é tão importante mais. Eu preciso de transformação. Agora, a transformação de Paulo, ela foi vivida de forma irrestrita. Quer dizer, ele a partir de converso, ele assumiu a mensagem do Cristo até como uma penitência do povo judeu que sacrificou o enviado. Tipo assim, eu vou me revestir de Cristo e vou pagar os pecados do meu povo, que não entendeu que o Messias chegou. Nossa, é uma capacidade imensa de assumir, né, em si as dores do outro, né? Isso ele foi lapidado. É o mesmo aquilo que o Cristo fez, né? Ele foi apedrejado 5 vezes, preso outras tantas. Assassinato, essa coisa de ameaça de assassinato, depois de converso, foi o tempo inteiro, até morrer degolado em Roma.
E Tá. Depois a gente podia até no próximo bloco entrar numa das questões do livro, que eu acho que seria importante a gente passar, aquilo que você falava sobre a questão da conversão. Então, num dos pontos do livro, a gente entra nisso já no próximo bloco. Tá bom? Legal, ótimo. Muito bem, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente já volta, também lendo os interativos, seus pedidos de oração e, claro, continuando mais o nosso bate-papo sobre Paulo Apóstolo e nossa conversão também. Intervalo é rápido, daqui a pouco a gente volta um instantezinho só.